Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Hoje aqui no canal Falando Sobre Você, eu quero trazer o assunto a respeito de quem se relaciona com um borderline. Como que essa pessoa fica na relação? Como é que é essa relação para esta pessoa? Como que ela consegue lidar com essa relação junto de uma pessoa com uma personalidade borderline? Bom, a relação com o borderline sempre inicia muito intensa, porque ele é uma pessoa intensa, né? É uma pessoa que ama muito, que deseja muito, então ele faz muito pelo ser amado. Óbvio que a pessoa que está se relacionando com ele se sente encantada, porque tem uma outra pessoa ali entregando tudo para si. É muito amor, é muita devoção, são muitos encontros, sexualmente muito ardente, é tudo muito intenso. É algo que toma conta da vida de ambos. Então, a pessoa que se relaciona com um borderline é uma pessoa que está aproveitando aquele momento de estar sendo muito amado. Não há nada de errado nisso, em nenhum momento. Todo mundo pode ser muito amado e todo mundo pode amar muito. Só que para um borderline isso é sem uma medida, sem um limite. No momento em que essa relação se aprofunda e as pessoas começam a ter maior intimidade, ou seja, vivendo sob o mesmo teto, vida a dois, dividindo a vida, compartilhando o momento da vida, desde que acorda até a hora de dormir. Aí que começam os problemas. Por quê? Porque o borderline, ele exige demais, cobra demais. Ele é muito ciumento, ele sufoca, ele quer todos os momentos para si. A outra pessoa começa a se sentir sem espaço, sem momento na vida. A outra pessoa, ao mesmo tempo que ela se sente sufocada, ela se sente um pouco estranha, porque ela tem tanto amor daquela outra pessoa, como é que ela se sente desconfortável com isso? Então ela se sente um tanto quanto culpada por não querer tanta proximidade assim. Mas as coisas continuam. O borderline mantém cada vez mais pressão em cima do seu parceiro ou parceira, onde quer todos os momentos, todas as situações, quer suprir todas as suas necessidades, sejam elas sexuais, sejam elas alimentares, sejam elas de passeios, diversões. O border ele tem um comportamento um tanto quanto inconsequente. Ele quer apenas viver a vida. Depois se vê como resolve os problemas. Então ele quer muito a intensidade da relação. Se tem dinheiro ou não para pagar a conta, o aluguel do mês, as dívidas do dia a dia, não importa. O que importa é viver intensamente. O que importa é comprar coisas boas. O que importa é viver intensamente aquele momento. Depois se resolve, o problema fica para amanhã. Isso, numa relação a dois, acaba gerando na outra pessoa um certo desconforto, porque a vida não é bem assim. A realidade não é bem essa. Você precisa sim cumprir com as suas obrigações e pode sim viver intensamente. E quando ocorre uma cobrança por parte do outro em relação ao comportamento do border, o border começa a ficar desconfortável. Ele começa a se frustrar, como assim? Deixou de ser algo tão maravilhoso para começar a ter cobranças, a começar a ter exigências em relação ao seu modo de ser e de agir, ocorre então a frustração. E a resposta da frustração é através da agressividade, da raiva se transformando em algo violento. Seja através da fala, que geralmente é assim, ou seja, a relação maravilhosa
de muitos passeios, brincadeiras, gastos, bebidas, comidas, sexo, passa então a se tornar uma relação mais de discussão, brigas, onde o border não aceita ou não aceita aquele momento de parar um pouco e organizar a vida. O border então começa a ser sarcástico, começa a brigar, a discutir, a ofender. O outro, para não manter aquele padrão de relação tumultuada e cheia de briga, se recolhe num primeiro momento. Aí é o momento em que quem se relaciona com border costuma dizer que vive pisando em ovos, porque não sabe se o que falar ou como como chegar na outra pessoa vai ter ou não uma explosão. Então ele tem que pisar em ovos, tem que mais ou menos medir o momento certo de dizer algo ou não. Aí existe o outro momento que as pessoas relatam, que é o de viver numa montanha russa, que é não sabe mais como controlar. O seu relacionamento com essa pessoa border entra num momento de altos e baixos constantes. Essa pessoa briga, xinga, reclama, seja na rua ou dentro de casa, sempre chorando, sempre discutindo, perde coisas, se acidenta com frequência, se machuca. Entra num momento em que a pessoa que está ali convivendo com o border chega num estresse tremendo. A pessoa não tem mais noção do que fazer da vida. A pessoa também começa a entrar num estresse tão grande que começa a desenvolver problemas até mesmo de saúde física. Problemas circulatórios, estresse, cansaço, depressão, problemas gastrointestinais, imunológicos. A pessoa começa a desenvolver vários problemas físicos porque o estresse é muito grande. É uma cobrança, uma exigência desmedida. A pessoa fica sem saber o que fazer com esse relacionamento e com essa pessoa, porque ela se sente de uma certa forma ameaçada. Porque se ela tomar a decisão de terminar porque não aguenta mais, o outro sempre tem um comportamento extremamente fora de um padrão, ou seja, extremamente exagerado e dramático, que gera na pessoa que se relaciona com ele um medo muito grande. Essa pessoa pode se matar, essa pessoa pode se ferir, essa pessoa pode me agredir, essa pessoa pode fazer algo contra mim. Então, a relação com o borderline gera esse sentimento na pessoa que está ali ao seu lado. Um sentimento de medo, de desespero, de culpa, de dúvida. O que fazer, como fazer? O estresse é muito grande. Essa pessoa começa a perder a própria serenidade. Ela começa também a se sentir desequilibrada e achar que ela está enlouquecendo tanto quanto o outro. Nesse momento, essa pessoa que se relaciona com um borderline, ela busca ajuda, seja de um amigo, de um familiar, de um terapeuta, para fazer um entendimento. Ela que está com um problema, o outro que tem um problema, essa relação tem como ser resolvida? O que se faz a partir daí? Nesse momento, a pessoa começa a se reestruturar, se reerguer e começa a se blindar e começa de uma certa forma a colocar um afastamento no border. Isso gera no border um desespero muito grande porque ele tem aquele medo da rejeição, do abandono, aquele vazio interno dele cada vez maior. E aí ele começa a gerar situações extremamente constrangedoras, seja de discussões, de brigas, acidentes, tentativas de suicídio ou ameaças de tentativa de suicídio. A situação
realmente é muito, mas muito pesada, muito densa. A pessoa que se relaciona com o border, então decide a separação, decide se afastar. Essa pessoa, ela precisa muito buscar a ajuda de profissionais para se resgatar e se reestruturar, para juntar todos os seus pedaços e se tornar única de novo. O border entra num total desespero e é importante que seja acolhido e que busque também terapia para conseguir se entender e conseguir se resgatar. Existem também as relações que não terminam assim. Existem relações em que a pessoa que está vivendo com o border busca terapia, consegue fazer entendimento da situação do seu parceiro ou parceira, de si mesmo e da relação, e opta por se manter ali porque ama aquela pessoa mesmo assim e consegue ajudá-la. Ambos vão fazer terapia, ambos vão se reconhecer e conseguem remodelar a relação. Não está fadado ao desastre um relacionamento com o borderline, mas são relacionamentos intensos, dolorosos e sofridos. A importância de buscar ajuda terapêutica para relações desta ordem é muito grande. Então, se você se identifica numa relação assim, se você se identifica como uma pessoa assim, busque ajuda, busque terapia. Dentro da relação dos borderlines, geralmente eles manipulam, eles se fazem de vítima, eles buscam fazer com que o outro se sinta mal diante de tudo aquilo para prendê-lo. Muitas vezes até buscam fazer terapia só para iludir o companheiro ou companheira, mas na verdade não levam a sério a terapia. Então, esses detalhes precisam ser vistos, precisam ser analisados e avaliados. Caso você esteja passando por uma situação dessas, reavalie a sua vida, busque ajuda, seja para cuidar da relação que você tem, ajudar o seu parceiro ou parceira, ou para se reconstruir. O importante é buscar entender, compreender, identificar e principalmente se ajudar. Bom, gente, quem gostou desse conteúdo, por gentileza, dê o seu like aí no vídeo, assine o canal, comente o vídeo, mande para outras pessoas, compartilhe esse conteúdo. Muitas pessoas precisam escutar um pouquinho a respeito disso para poder entender o que está acontecendo com a sua relação. Muitas vezes não é uma relação border, mas passa por situações assim e já é um sinalzinho de buscar uma terapia para ajudar. Então, compartilhem, passem adiante, acionem aí o sininho para vocês receberem sempre as notificações do canal. E ajudem o canal a crescer, ajudem o meu trabalho a ter essa continuidade tão bonita que está tendo. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.